A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22, e versículo de número 39 ao 46, que vai nos dizer assim: E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes quando estamos em adversidades, em dores, em momentos que estamos sendo prensados, nós não queremos orar. Porque nós pensamos: Senhor, já orei tanto e as coisas não mudam. Já orei tanto e parece que as coisas só estão piorando. E aqui nós vemos Jesus instruindo em momentos de dores, de angústias, de adversidades, em momentos que a gente não entende nada, em momentos que a gente não queria estar vivendo aqueles momentos, nós temos que estar em oração. Jesus estava vivendo terríveis agonias, mas mesmo assim ele estava instruindo seus discípulos para que eles orassem. E hoje o Senhor diz para você: não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, você só será fortalecido e fortalecida se você estiver em oração. Não adianta, sem oração nós não vencemos. Sem oração nós não conseguimos. Irmã, a luta está se intensificando e Deus diz para você hoje: ore mais. Irmãos, problemas estão cada dia piores, ore mais. A porta está se fechando, ore mais. Jesus, ele instruiu aqui os discípulos a orarem. Orai para que não entreis em tentação. Olha a preocupação de Jesus, irmãos. Mesmo sabendo que ele estava prestes a viver grandes dores, mesmo sabendo que algo terrível estava se aproximando, ele se preocupou com a vida espiritual dos discípulos. E hoje o Senhor Jesus marcou um encontro contigo aqui para lhe dizer: é tempo de orar. E eu digo isso porque eu me importo, diz o Senhor, com a tua vida espiritual. Declare comigo: o meu Deus se importa com a minha vida espiritual. O meu Deus se importa com a minha vida espiritual. Sim, meu irmão. Sim, meu irmão, o Senhor se importa. E ele diz para você: são nos momentos de cansaço, de fadiga, de exaustão, de porta fechada que você não pode deixar de orar. Orai para que não entreis em tentação. Orai para que você permaneça de pé. Orai para que você consiga vencer esta batalha, porque sem oração você não vai conseguir. Você sabe do que Deus está falando? Porque cada dia que passa tem se intensificado e você tem visto realmente que dores, que momentos de aflições, que adversidades, problemas têm te cercado, tentando te parar. E hoje Deus marca o encontro contigo com esta palavra para lhe dizer: é tempo de orar. Jesus estava em terríveis agonias. A Bíblia nos diz, versículo de número 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus queria que aquele cálice fosse passado dele. Por quê, irmã? Porque era algo muito doloroso ele precisar estar afastado da presença do Pai. Porque no momento em que ele estava sofrendo por mim e por você, o Pai não olhou para Jesus como filho dele, mas ele olhou para nós, irmãos, para o pecado da humanidade. Então nós precisamos entender que ficar afastado do Pai era muito doloroso para Jesus. Porém, Jesus disse que seja feita a tua vontade. Jesus não tinha medo da cruz, Jesus não tinha medo dos açoites, ele só não queria ficar por um tempo afastado da presença do Pai. Era isso que era difícil para ele.
Ele priorizava a presença de Deus na vida dele. Mas ele disse que seja feita a tua vontade. Se preciso for, eu tenho que viver este propósito. Porque os propósitos de Deus, irmãos, não dá para ser pulado. Não dá para ser interrompido. Mas os propósitos de Deus é para vivermos. Nós precisamos entender isso, mesmo que a gente não entenda o propósito de Deus. Porque tem momentos, irmãos, que a gente não vai entender o propósito de Deus. E não adianta sermos hipócritas e dizermos que a gente entende tudo. Não, a gente não consegue entender tudo. A gente aprende com tudo que Deus nos permite passar, mas entender tudo a gente não entende. Mas mesmo Jesus não entendendo, ele disse que seja feita a tua vontade. Declare comigo que a vontade do meu Deus seja feita na minha vida, porque ela é a melhor. Que a vontade do meu Deus seja feita na minha vida, porque ela é a melhor. Enquanto Jesus estava ali, irmãos, em terríveis agonias, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Deus sempre manda em tempos de agonia, de dores e de sofrimentos, um acalento. Deus sempre manda uma força para aqueles que oram. Jesus aqui estava em quê? Em oração. O anjo o confortou porque ele estava em oração. Para esta agonia sair da sua mente, você precisa estar em oração. Para o seu coração sossegar, você precisa estar em oração. Para você ter paz em meio às adversidades, você precisa estar em oração. Jesus estava em agonia e orava mais intensamente. A Bíblia não vai dizer Jesus estava em agonia e parou de orar. Jesus estava em agonia, saiu correndo e deixou tudo lá dizendo eu não quero mais saber de propósito. Não, ele continuou, ele orava mais. Quanto mais a luta se intensifica, mais você tem que orar. Você precisa dobrar a oração. Mas irmão, já estou orando muito. Pois é, ore mais. Ore mais porque Jesus, quando estava em terríveis agonias, ele orou mais. Araiacandará, Sorabaia. A luta não pode nos afastar do período da oração. A luta não pode nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Declare comigo, a luta não pode me afastar dos propósitos de Deus. A luta não pode me afastar dos propósitos de Deus. A luta, meu irmão e minha irmã, ela vem, ela se intensifica para que você se aproxime daquele que pode resolver o seu problema. Porque tem lutas na minha e na sua vida, irmãos, que não dá para resolvermos com a força do nosso próprio braço. Tem problemas que não dá para alguém vir nos confortar, para alguém vir nos fortalecer. Só a presença do Espírito Santo é que pode nos ajudar, nos fortalecer para nós caminharmos. E isso nós só adquirimos como? Na oração. Eu vou bater nessa tecla porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão precisando voltar a orar. E o Senhor, ele não faz a palavra dele voltar vazia, irmãos. Quando ele traz uma palavra que você entra em um vídeo como esse, é o Senhor dizendo para você, volte a orar. Mas irmã, está se intensificando a luta demais. E realmente eu estava querendo parar. Tem gente aqui que está falando exatamente assim, eu estava querendo parar mesmo. Porque eu não estou mais aguentando. Eu oro e as coisas parecem que estão piorando, pois é. Aqui Jesus estava em agonia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele orava mais intensamente. Declare comigo, eu vou orar mais intensamente. Eu vou orar mais intensamente. Ele estava com tanta agonia que a Bíblia faz questão de enfatizar que o suor dele foi vertido aqui em sangue, de tanta aflição que Jesus estava vivendo, irmãos. A agonia era muito grande. Eu sei que tem momentos que nós olhamos e agonia no coração, na mente, ansiedade, é medo, é o cenário contrário. Mas nesses momentos você precisa entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar ao Pai em secreto. E dizer a Ele, Senhor, eis-me aqui, me ajude, me fortaleça, para que eu possa vencer este processo, porque é uma fase e vai passar. Declare comigo, a fase difícil é uma fase, ela vai passar. A fase difícil é uma fase, ela vai passar. Jesus deixou bem claro que os discípulos, eles deveriam estar orando naquela fase difícil. E hoje, Deus diz para você, você tem que estar orando nessa fase difícil. Não deixe para orar somente na bonança. Não deixe para orar somente quando tudo estiver perfeitamente bem. Enquanto você está no processo, para você conseguir se manter de pé, para você conseguir permanecer, você tem que orar. Porque se você não orar, você não consegue. Se você não orar, o fortalecimento do céu não vem. Se o fortalecimento do céu não vier, você não fica de pé. Você sabe do que Deus fala. Se Deus não lhe fortalecer, você não consegue caminhar. Mas, irmã, como é que esse fortalecimento vai chegar para a minha vida se a luta em cima de luta é através da oração? É quando você para, nos momentos de agonia, nos momentos em que a luta se intensifica e diz, eu vou orar. E o céu olha para você e diz assim, ela é minha filha. Deus olha para você e diz, é meu filho. Os céus olham e te reconhecem e diz assim, ó, tá passando por agonia.
Como meu filho amado passou, mas está aos meus pés, dizendo que eu posso, dizendo que eu faço, dizendo que eu abro a porta, dizendo que eu transformo, que eu curo, que eu faço o impossível acontecer. Eles estão proferindo palavras pela fé e eu vou honrá-los. É isso que acontece, irmãos, quando nós nos posicionamos para orarmos em meio às intensidades das agonias que enfrentamos, porque sim, todos nós enfrentamos momentos de agonias. Momentos de adversidade, momentos que a luta se intensifica, mas Deus está dizendo: a prensa não é para você parar, a prensa é para extrair o melhor de você. Monte das Oliveiras era um lugar de prensa, era um lugar onde o azeite rabacandarasturabaia, ele era extraído. No lugar da adversidade é onde o Senhor extrai da minha e da sua vida o melhor. No lugar dos problemas, no lugar aonde parece que não tem saída. São nesses momentos que nós oramos e tudo muda. São nesses momentos em que nós somos preparados, somos fortalecidos. Deus não vai deixar você sozinho. Deus não vai deixar você sozinha, mas Ele vai lhe fortalecer através da oração. É por isso tanta batalha para você não orar. É por isso tanta batalha para que você pare de orar. Porque tem gente aqui, irmãos, que está orando sim, mas está muito difícil. E parece que quanto mais você ora, as coisas pioram. Você já disse isso para Deus: Deus, eu tô querendo até parar, porque o negócio aqui tá estreito. Quanto mais eu oro, mais a luta se intensifica. Quanto mais eu busco, mais os problemas me cercam, as adversidades. E eu já estou vendo a hora da minha fé sucumbir. Deus está dizendo: não vai sucumbir, continua. Não é para você parar de orar. Ana venceu através da oração. O rei Ezequias venceu através da oração. Jesus venceu através da oração. E você também vai vencer através da oração. Em momentos de adversidade, você não para e cruza os braços e deixa o inimigo ganhar território. Declare comigo: eu não vou deixar o inimigo ganhar território, mas eu vou orar. Eu não vou deixar o inimigo ganhar território, mas eu vou orar. Quando você ora, tudo muda. Quando você ora, até decretos de morte caem por terra, enfermidades são lançadas no abismo. E o Senhor lhe dá vitória. E seja alguém que em meio às adversidades não se entrega, mas ora. Quando Daniel estava em um momento de grande dificuldade, ele também orou. Jesus sabia o que estava aguardando ele aqui, mas ele estava em oração. Quando você tem oração, quando a sua vida espiritual está em dias, você consegue passar pelas adversidades que muita gente se descabela quando está passando por elas, mas você passa com paz. Tem muita gente que vai olhar para você e não vai entender. Por que você tem tanta paz em meio às adversidades? Mas você vai se lembrar. É porque eu tenho uma vida de oração constante. É porque o meu Deus me deu uma instrução que em meio às adversidades, em meio às dores, em meio às tribulações, eu preciso orar mais. Se a luta se intensifica mais, eu tenho que dobrar a oração. Se os problemas estão grandes, eu preciso orar, porque o meu Deus, Ele entra em ação quando eu oro. Oração. Você ora e Deus entra em ação. Você ora e Deus trabalha por você. Você ora e Deus lhe dá força para você viver os propósitos de Deus. Porque sim, irmãos, nem sempre será fácil vivermos os propósitos de Deus. Nem sempre será fácil vivermos aquilo que Deus tem designado para a nossa vida, mas nós sabemos que por meio da oração é possível. Nós sabemos que por meio da oração nós conseguimos vencer e o nome do Senhor é glorificado na nossa história. Declare comigo: eu vou vencer através da oração e o nome do Senhor será glorificado na minha história. Eu vou vencer através da oração e o nome do Senhor será glorificado na minha história. O próprio Jesus deixou aqui bem claro, versículo 45 e 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, para nós não entrarmos em tentação, nós precisamos estar em oração. E era isso que Jesus estava instruindo aos discípulos que estavam dormindo. Hoje eu vejo o Senhor despertando pessoas aqui que estavam dormindo e dizendo para você: orai. Orai para que não entreis em tentação. Hoje eu, o Senhor, te desperto. Hoje eu, o Senhor, te animo. Hoje eu, o Senhor, te levanto. Da candaraia, dessa inércia. Você
vai se colocar de pé novamente, vai buscar ao Senhor em oração, e você não vai parar de orar, você vai orar mais. E a oração vai se intensificar e Deus vai trazer resposta para a sua vida, pois sua história não vai terminar assim. Declare comigo: eu vou orar mais e a minha história vai ter milagre. Eu vou orar mais e a minha história vai ter milagre. Aqui tem uma instrução, irmãos, do Filho de Deus, Jesus Cristo, dizendo que para a gente não entrar em tentação, nós devemos orar. E hoje o Senhor diz para você: esteja com a sua vida espiritual em dias, em oração. Mesmo que tudo esteja intensificando, não desista da oração. Continue, porque a oração é a chave da sua bênção. A oração é quem vai mudar tudo, vai fazer o cativeiro aí ser quebrado, vai fazer com que as correntes caiam por terra, vai fazer com que o mal seja desfeito. Você vai vencer, não é com armas aqui na terra, não. Você vai vencer com armas espirituais. E uma delas que hoje o Senhor está lhe entregando é a oração. Declare comigo: as armas que eu vou usar serão as armas da oração e eu vou vencer. As armas que eu vou usar serão as armas da oração e eu vou vencer. Através da oração você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida e você vencendo batalhas que pareciam, humanamente falando, serem invencíveis. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando, meu Deus, que através da oração nós conseguimos sim vencer. Mesmo que humanamente falando, pareça que a causa está perdida, eu sei de uma coisa: que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor faz o milagre acontecer. E hoje o Senhor está dizendo para você ver milagres, para você ver a resposta, para você ver portas abrindo, cura chegando, libertação acontecendo, bonança acontecendo na sua vida, transformações extraordinárias. É necessário você orar. Deus, obrigada por nos entregar esta pérola na tua palavra, que é a oração. Ah, Senhor, muitas vezes a luta se intensifica, o teu filho, a tua filha quer parar, quer desistir, mas hoje o Senhor nos mostra que quando tudo parece perdido, nós precisamos orar como teu filho amado orava mais intensamente. Quanto mais a luta aperta, mais nós oramos, e o Senhor nos dá vitória, porque a nossa vitória, Pai, não vem daquilo que é humano, a nossa vitória não vem de um cenário favorável, mas a nossa vitória vem do Senhor. Enquanto nós oramos, o Senhor entra em ação, o Senhor faz o impossível acontecer e nos dá vitória, e o teu nome é glorificado de maneira extraordinária, como foi aqui, meu Deus amado, na história do teu filho amado Jesus. O Senhor fortaleceu a ele cumpriu o propósito, e o teu nome foi glorificado, e hoje nós temos livre acesso para falar contigo. Hoje nós temos livre acesso para estarmos na tua presença, porque Jesus não desistiu e nós também não vamos desistir. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por nos fortalecer, Senhor, e nos entregar a arma da oração, para que possamos vencer batalhas que pareciam ser invencíveis. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus hoje diz para você que você vai vencer através da oração. Não existe outra chave para sua vitória. Não existe outra porta para que você venha passar, para que a sua vida mude, o milagre aconteça. Irmãos, nós sabemos que mesmo em meio às intensidades, das adversidades da vida, nós precisamos estar em constante oração para que possamos vencer. O Filho de Deus estava orando em meio a terríveis agonias, que possamos aprender com ele aqui. Para sermos fortalecidos, nós precisamos estar com a nossa vida de oração. Em dias, ore mais, redobre a oração, que você vai ver Deus te fortalecendo e você certamente cumprirá os propósitos que Deus designou para a sua vida. Nada está perdido, nenhum plano vai ser frustrado se você colocar em primeiro lugar a oração, o diálogo com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.